Noite. Eu sempre digo, é uma verdade, é mais que uma alegria do que uma honra estar com vocês aqui. Muito mais a minha alegria do que vocês possam imaginar. A honra vocês já me dão, não é? Mas essa alegria que eu sinto em estar aqui, a espiritualidade nesta casa é alguma coisa assim impressionante, que traz a gente. Agora há pouco estava um zum na casa, olha agora que silêncio maravilhoso. Eu vim complicar a vida de vocês hoje. Não é que eu sempre faço isso, não porque eu gosto também, mas porque há uma necessidade urgente da gente estudar os nossos preconceitos. Todo mundo já ouviu falar que a Terra foi um planeta primitivo, as pessoas eram todas primitivas, foram evoluindo ao longo dos séculos, até o planeta Terra se transformar num planeta de provas e expiações. E agora nós estamos num processo de transição, não é isso? O planeta será um planeta de regeneração. Vocês acreditam piamente que num determinado instante a Terra deixou de ser um planeta primitivo, selvagem, e passou a ser de provas e expiações? A selvageria e as provas e expiações conviveram juntas durante muitos séculos. É muito gradativo e é muito longo o processo. Nós temos seres primitivos aqui na Terra ainda? Ou não? Nós estamos no mundo de provas e expiações, mas em algum instante, nesse contar de séculos, nós deixamos de ser também de um planeta de origem primitiva. Vocês querem até o Xingu, ou podemos ir para a África, para alguns lugares em que o ser humano continua selvagem ainda, ou vocês acreditam que não? Está todo mundo em provas e expiações. Só para pensarem, além de um mundo primitivo, nós temos muita gente primitiva ainda, não tem gente tirando a vida do outro, não tem gente fazendo uma série de barbaridades, é primitivo ou já é a pessoa evoluída que faz isso? São todos primitivos, né? Então, vocês veem, a ideia do primitivismo não é uma ideia de pessoas que estão lá no meio da selva, não, no meio do mato, falando de pessoas que conseguem tirar a vida do outro. Isso acontece nos dias de hoje. Nós convivemos com seres primitivos ainda na Terra. Por que tanta guerra? Por que tanta discriminação contra as mulheres lá no Oriente? Principalmente nos países muçulmanos. Por quê? Por que muita discriminação no mundo hinduísta, em que lá tem os nobres e tem os párias? Por que tanta discriminação no mundo? E agora, a gente vem falando de algum tempo que nós estamos passando para um processo de regeneração. Gostaria que fosse entendido. É possível já nós estarmos em regeneração? Quantas crianças maravilhosas estão nascendo que a gente não tem noção que nós estamos trazendo espírito novo para a Terra? Quantos de nós já alcançou uma evolução melhor do que nas outras vidas? Mas e para a gente chegar na regeneração está difícil? No mundo um pouco mais feliz? Vocês acreditam que aqui no planeta já tem gente já com o espírito regenerador? É só ver o nosso mundo espírita. Quantas maravilhas estão acontecendo ao nosso redor, a gente não percebe. Nós convivemos com pessoas de mundo primitivo aqui, são primitivas ainda. Outras pessoas já estão no planeta de provas e expiações. É melhor ser primitivo ou estar em provas e expiações? E se nós queremos deixar de ser primitivos, de sermos do planeta de provas e expiações, a nossa tendência é ir para a regeneração. Muitos de nós partirá dessa existência agora e não haverá. Não vai ser assim, na ponta de um estalo, que de repente toda a humanidade vai estar num planeta feliz, melhor do que nós estamos vivendo, onde a dor vai existir. O mal vai existir. Ou o mal não convive com a dor, a saúde também entra. Como é que nós vamos equilibrar? Como é que é feito o equilíbrio disso tudo?
mediante a nossa evolução. Nada vai acontecer no planeta se nós não evoluirmos. E olha a terminologia que eu vou usar com vocês. É absolutamente impossível, posso repetir? É absolutamente impossível amar a Deus discriminando as suas criaturas. Qualquer pessoa que for discriminada por nós é um nosso distanciamento de Deus. Porque quem ama Deus, ama os seus filhos. Não é gostoso quando uma pessoa elogia seu filho, que gosta do seu filho? Agora, uma pessoa que não gosta daquilo que é sua criatura. Tem até avós que não gostam de netos. Eu não estou mentindo, não, é verdade. Tem pessoas que não gostam das pessoas mais próximas. Nós discriminamos as outras pessoas? Eu não, eu discrimino ainda. Eu tenho essa dificuldade enorme. Como é que eu quero um planeta de regeneração se muitas vezes minha cabeça ainda é primitiva? Como é que eu vou passar pelas dores, pelos acertos, os reajustes das provas e expiações? Está difícil e vai ficar mais difícil ainda. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente não sabe qual vai ser o fim da vida da gente. Nenhum de nós está envelhecendo, pode dizer, não, meu final de vida vai ser assim. Eu estou perto comigo uma pessoa mais ou menos da mesma idade. Ontem faleceu a última irmã do meu pai, com mais de 100 anos de idade. Ficou 10 anos na cama, sem conhecer ninguém. Com Alzheimer e outros tipos de doença, ela conviveu 10 anos. Ontem, ela deixou, aparentemente, o planeta aqui e foi para o plano espiritual. 10 anos na cama. Morreu com mais de 100 anos. Eu conheci mocinha, eu estou fazendo 82, ou fiz 82 já. Vocês imaginam como a gente não sabe o que vai acontecer. Tem um grande amigo, talvez não seja conhecido de vocês, o André, que trabalha no Flammarion. Ele está com câncer terminal. Pegou no pâncreas, já foi para o fígado, e é um cara maravilhoso. Como é que a gente vai conviver com a dor cancerígena? Difícil, né? E o outro está com 87 anos, está internado no hospital, desenganado, com hemorragia no intestino. Não pode comer nada, não pode fazer nada. Já não conhece também mais as pessoas. A gente não sabe qual é a prova e expiação que está esperando a gente. A gente não sabe da prova e expiação daquele que está encarcerado agora, justamente ou injustamente, que está preso. É um processo muito estranho. Aí as cadeias estão lotadas, os presídios estão lotados, a bandidagem está solta. Então, que mundo é esse que nós vivemos que é de provas e expiações? Para essas pessoas é prova e expiação também? Eles estão reajustando o quê? Ou estão trazendo mais afastamento, mais discriminação para o mundo? Então, a expressão que eu disse, é absolutamente impossível amar a Deus discriminando as suas criaturas. Eu quero falar para vocês que tudo isso são conceitos. Essa ideia, a ideia da nossa doutrina, é absolutamente impossível amar a Deus discriminando as suas criaturas. Esse pensamento é bom? Nós concordamos com esse pensamento? Isso passou a ser um conceito espírita? Passou. Então nós precisamos de conceitos para nós podermos viver. Nós somos formados de conceitos. Ou seja, os conceitos são os nossos pensamentos considerados corretos. É a certeza que nós temos que aquele pensamento está correto. Então você está lendo o céu e o inferno aí, né? Quantas coisas que nós desconhecemos porque nós ignoramos. Então veja bem, se existe um conceito, antes dele já existiram pensamentos a respeito disso aqui? Antes de Kardec expressar isso aqui, alguém já pensava antes dele? Mas já existia um conceito formado a respeito disso aí. Vocês acreditam, eu acredito também, que discriminando uma criatura, nós não estamos amando a Deus. Você não pode discriminar absolutamente ninguém, né? Então, o conceito é uma coisa já estabelecida, é um pensamento estabelecido, tem lógica, tem senso, é racional. Agora,
quando a humanidade está elaborando os conceitos, que não estão enraizados ainda, nós chamamos isso de um pré-conceito. Um conceito que está sendo montado, que está sendo formado. Ele não é um conceito ainda, mas já existe uma ideia latente. As ideias que nós estamos formando hoje já são conceitos ou ainda são separadinho o conceito. Agora vocês imaginem que tem uma outra palavra nesse globo aí que chama preconceito. Nós temos o conceito, o pré-conceito e nós temos o preconceito. Preconceito é uma coisa irracional, ilógica. Mas nós todos temos preconceito. O preconceito, ele discrimina as pessoas. É exatamente sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Só sobre o preconceito. Uma pré-ideia, uma ideia julgando as pessoas sem fundamento nenhum. Nós julgamos todos os dias, todas as horas. Nós somos simplesmente preconceituosos. Então, se somos preconceituosos, nós discriminamos algumas pessoas, algum grupo de pessoas. Tá? Esse preconceito nosso, ele se expressa por meio... Se está só no meu mundo aqui, ninguém sabe que eu sou preconceituoso. Mas no instante que eu falo, no instante que eu tomo alguma atitude, vocês vão saber, vão perceber que essa atitude é preconceituosa. É uma atitude, é uma fala discriminatória. Em todos os livros da doutrina espírita não existe uma única discriminação. Não tem nenhum tipo de preconceito. O espírita não é melhor nem pior que os outros. Nós estamos aqui também para evoluir. E para evoluir, e para que o planeta evolua, nós temos que aprender a não discriminar as pessoas. Nós temos que aprender isso aí. Toda a nossa fala, nossa comportamental, nossa atitude, pode ser uma atitude intolerante, pode ser em forma de implicância. Eu não implico nada. Tem gente que implica até pela toalha deixada em cima da cama, por sair da mesa palitando o dente. A gente implica com as pessoas pelas maiores besteirinhas. Implicância. Quando eu começo a implicar com uma pessoa, eu já estou começando a discriminar. É o começo da discriminação. Depois vem as nossas desconfianças. Nós confiamos cegamente em todas as pessoas? Você consegue confiar cegamente, mas confiar de fato em todas as pessoas? A gente não consegue, né? A gente não consegue confiar. Quem desconfia é uma pessoa preconceituosa. Ele já está discriminando o outro, ele desconfia, né? Não é que ele desconfia, ele tem cisma com aquela pessoa. Às vezes a pessoa não é nada daquilo, mas está na cisma da gente. Depois das desconfianças, as rejeições. Você já rejeitou alguma pessoa que está do seu lado? Sentimento de rejeição, de não aceitação daquela pessoa. Você já sentiu repúdio? Você já sentiu aversão por alguma pessoa, alguns tipos de pessoas, por uma crença, por uma filosofia de vida? Você já usou de repressão em relação a uma pessoa? Você já praticou algum tipo de violência? De agressão? Tudo isso são nossos defeitos e são sintomas da nossa intolerância, dos nossos preconceitos. O que é o oposto a tudo isso aí? O oposto ao nosso preconceito? A nossa paciência, a nossa indulgência, condescendência, complacência e, por fim, nós temos que ser transigentes. Nós não podemos ser coniventes com o erro, mas aprendermos a respeitar até o erro do outro. Né? O que é conceito para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, pode ser para outro grupo, para outra pessoa? O que é um conceito espírita nosso aqui vale para o mundo aí fora? Para quem não conhece o espiritismo? Deveria valer, porque é um estilo de vida, né? Mas não vale. Então, o que é um conceito para uma pessoa pode não ser para outra pessoa. A Terra, olha o conceito o conceito primitivo. Até antes de 1500, achava-se que a Terra era uma superfície plana e que o oceano, de repente, ia cair numa cachoeira. As pessoas não se aventuravam mar adentro de medo de ser engolido por dragões. Achava-se que a Terra era um plano. Nós não construímos isso aqui, não dá a impressão que tudo isso aqui está retinho, plano, a gente usa régua, usa compasso, esquadro,
para aferir, ninguém percebe que a Terra se a Terra é abaulada, tudo que está nela também é um pouquinho abaulada. Mas nós não percebemos esse abaulamento, não é isso? Então a Terra, durante muito tempo, e assambarcado pela Igreja Católica, a Terra era considerada o centro do universo. Ou seja, geocentro. É uma teoria de Galileu Galilei. Olha, a Terra é o centro do universo. Claro, nós seres humanos estamos aqui, a Terra tem que ser o centro do universo. A pessoa não tinha nem noção do que é o universo. E nem nós temos a noção do que é o universo. A Terra é o centro do universo? Quem veio depois e disse que não, que a Terra não era o centro do universo. O centro do universo era o Sol. Olha que mudança. As pessoas que achavam que o Sol era o centro do universo eram queimadas na fogueira da Inquisição. O pensamento, se você pensasse que o Sol era o centro do universo, você já estava condenado à fogueira. E assim aconteceu com a teoria do o heliocentrismo, é uma teoria de Nicolau Copérnico. E num determinado instante, aparece um frei chamado Giordano Bruno. E Giordano Bruno, ele está, num determinado instante, vai se encontrar, a cena se passa mais ou menos na Itália, pelos idos de 1576. O frei Giordano Bruno está dentro de uma privada, de uma latrina, no mosteiro de Dom Domenico Maggiore, na Itália. Lá que ele está lendo um livro proibido pela igreja. E ele sabia que o livro era proibido. E se ele fosse pego lendo o livro, ele seria conduzido à fogueira. E mesmo assim ele se arrisca tanto. O pensamento dele, baseado em Copérnico, esse homem já previu que o centro do universo não era o céu, não era o sol, não era a terra, e que existia um universo que era desconhecido por nós. Que hoje nós sabemos que o universo é formado por muitas galáxias. E qual de todos esses 2 milhões de galáxias que compõem o universo, qual delas é o centro do universo? Ninguém sabe onde está o centro do universo, porque é um negócio impossível de saber. Mas nós sabemos que a Terra não é o centro do universo, o Sol muito menos é o centro do universo. Tem alguns planetas que giram em torno do Sol, mas o Sol também gira dentro da nossa galáxia, e uma coisa vai acompanhando a outra. O Sol não é o centro do nosso universo. Quando Nicolau Copérnico propôs isso aí, ele foi condenado. E ele teve que ir na frente de todo mundo e desmentir o que ele pensava. Não, realmente, para não morrer na fogueira, ele falou, não, tudo isso é invenção minha. A Terra é e continua sendo o centro do universo. Então, a teoria assambarcada por Giordano Bruno era mais ou menos de conhecimento dos seus confrades, dos freis lá do mosteiro de São Domênico. Aí alguém dedou para o superior que o único lugar que ele podia ler era na privada. Escondido de todo mundo. Ninguém ia lá ficar com fedor de latrina, porque todo mundo sabe qual é o fedor de latrina, não sabe? Aqueles banheiros que fazia com um buraquinho no chão. Pior que cheiro de privada, de rodoviária. Imagina um cheiro de latrina. Um cheiro pesado. E era ali que eles estavam lendo o livro quando chegou o grupo de superiores dele. Ele demorou um pouquinho para sair, porque ele pegou aquele livro, para ele não ser preso, ele jogou na privada. O livro foi para a privada, mas a ideia dele foi junto. E se ele não sai do convento, do mosteiro, se ele não foge e vai para a França, depois para a Inglaterra, ele seria um homem morto. Como ou foi, 10, 12 anos depois ele foi capturado e foi levado para a Inquisição, porque pensava diferente de Galileu Galilei e também de Copérnico. A teoria era muito mais avançada. Vocês imaginem hoje com os telescópios astronômicos de ultra modalidade que existe no universo. Imaginem os astrólogos, as pessoas que ficam vendo toda a geografia do espaço. Não é? Então, Giordano Bruno estava simplesmente ameaçado, porque a ideia dele era muito avançada para a época dele. Da mesma forma como os conceitos,
O conceito, era um conceito estabelecido, inclusive pela igreja. A Terra é o centro do universo. Hoje nós pensamos isso? Com todas as tecnologias, nenhum de nós pensa mais que a Terra é o centro do universo. Muito menos que o Sol é o centro do universo. Apesar que nós giramos e nós estamos num sistema que depende do Sol. Nós giramos em torno do Sol. Isso é verdade. E ninguém desmente isso aí. Mas dizer que o Sol é o centro do universo, ou que a galáxia que nos abriga aqui, com centenas e centenas de milhares de planetas, nós sejamos o centro do universo. Isso também é um absurdo. Mas da mesma forma como os conceitos caem, os preconceitos podem cair também. A gente ser uma pessoa preconceituosa, isso pode mudar? Claro que pode. Isso também pode mudar. Agora, quais são as causas principais dos preconceitos? Eu estou dizendo, se nós queremos que o planeta seja um planeta de regeneração, a primeira providência que nós temos que tomar é a busca da nossa evolução. Porque sem evolução não existirá uma transformação. Nós vamos embora, estou falando todos nós, vamos embora e não veremos essa tal de regeneração. Ainda estamos convivendo com pessoas do mundo mais inferior e convivendo agora com o pessoal que pela própria natureza humana e pelo próprio planeta sofre as consequências de todos os tipos de miséria. Está na nossa natureza. Então, as causas são, primeira causa, imaturidade espiritual. Qual é a sua maturidade espiritual? A sua fé é uma fé conduzida, uma fé cega ou uma fé raciocinada? Cada um. Pense na sua fé, tá? Então, nós precisamos evoluir muito espiritualmente. E a gente está caminhando muito lentamente. A gente pensa que está evoluindo, mas a gente não está evoluindo como se pretende para um planeta de regeneração. Um planeta feliz, onde a nossa matéria será menos densa. Nós tenhamos uma espiritualidade muito mais avançada, onde a gente não vai ter preconceito contra ninguém, e automaticamente nós não vamos ficar discriminando nada. Imaturidade espiritual. Isso faz parte da nossa essência ainda hoje. A nossa formação educacional, a formação do nosso caráter, da nossa personalidade, do brio, da vergonha na cara. Nossos pais, os nossos avós, eles não tinham cultura nenhuma, nunca frequentaram escola. Lá atrás, eu estou falando eu sou de 1942, eu estou falando de um tempo que antecede, meus pais nasceram antes. Sem cultura, sem nada, mas ensinaram para a gente o respeito ao outro, a honestidade, a cumprir com os seus deveres, principalmente a trabalhar. Não foi assim que os nossos pais fizeram com a gente? Nós tínhamos um brilho na cara completamente diferente. Claro que o mundo evoluiu, muita tecnologia, a internet fala mais alto, mas a nossa formação, ainda hoje, a formação do seu caráter, da sua personalidade, tem desvios na raiz. Tem desvios na raiz. Formar é colocar na forma. Formar é colocar na forma. Se eu quero um bolo na forma de coração, em que forma que eu tenho que colocar? Numa forma que tenha forma de coração. Cada um de nós é formado diferente. Nós casamos com uma mulher diferente e queremos que ela seja igual a nós. E a mulher casa com o homem querendo que ela tenha o mesmo raciocínio. A formação dele foi diferente, a educação foi diferente. A educação que eu falo é coisa de berço. Foi diferente. Tem gente que nem educação tem. O desvio de personalidade, a gente quer vender imagem. Eu quero parecer bonzinho para os outros. Não é questão de aparecer bonzinho. A questão é ser bonzinho. E a gente quer aparecer para os outros que nós somos seres maravilhosos. Isso é desvio de personalidade. É formação de imagens. Né? A gente tem que acreditar, mas acreditar do fundo da alma, do coração, que nós somos pessoas diferentes. Cada um de nós é uno. Não existe no universo ninguém, absolutamente ninguém igual a você. Se todos nós somos diferentes, nós pensamos diferente, falamos de forma diferente e agimos de forma diferente. Então, a primeira coisa que se pede para um ser humano
é que ele respeite o outro do jeitinho que o outro é, da forma como ele pensa, de como ele age, de como ele se comporta. E muitas vezes nós não aceitamos a ideia do outro. Ele também tem a ideia própria, não é pau mandado. Nenhum de nós é pau mandado, nós temos nossas próprias ideias. E isto tem que ser respeitado integralmente. Nós somos diferentes, nós não somos iguais, nós somos únicos no universo. Quem não respeita o outro é porque, se ele tem uma intolerância com o outro, é porque ele não respeita o outro do jeito que o outro é. É duro respeitar o outro que está na cadeia, que está na rua agora embaixo da ponte, que está aprontando por aí, que está no bar bebendo, vai chegar em casa bêbado. A gente não consegue respeitar muita coisa, nós somos preconceituosos contra todo mundo, né? Nós somos únicos, mas nós não somos iguais a ninguém, cada um é um ser diferente. Então, a nossa ignorância, depois, eu falei, da imaturidade, da nossa formação, da nossa ou da não nossa aceitação das diferenças, e agora da nossa ignorância ou desconhecimento. Faz quanto tempo vocês estão no centro espírita? Desde quando vocês frequentam o espiritismo? Aquele que não conhece nada do espiritismo, nunca leu um livro, nunca participou de uma sessão, ele é uma pessoa que ignora a nossa doutrina? É o ignorante da doutrina, do conhecimento? Falta para ele conhecimento, sair da ignorância. Olha a primeira grande verdade que foi dita. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Você já pode se considerar liberto porque você tem a verdade? Então, Jesus já nos disse isso aí. Epíteto ou epiteto, como vocês quiserem, no ano 50 depois de Cristo, ele dizia o seguinte, deixa eu só falar resumidamente, Epiteto era um filósofo grego que foi aprisionado na Grécia e foi trazido para Roma para ser escravo. E ele trabalhou como escravo o resto da vida dele, mas ninguém podia aprisionar o pensamento dele. Ele dizia o seguinte, o que Epiteto falava, é impossível ensinar alguém que já pensa que sabe tudo. Você não vai conseguir ensinar uma pessoa se ela se julga dona da verdade, se ela já sabe tudo. Ela não precisa de nenhum tipo de ensino. Agora, Descartes, já aqui na França, no final da Idade Média, por volta de 1600, por aí, ele dizia o seguinte, o preconceito nos impede de descobrir a verdade. Então, como é que nós vamos conhecer a verdade? Se ele diz que o preconceito impede que a gente descubra a verdade. Tá bom? Eu poderia citar mais alguns tipos para vocês, como o nosso medo, o medo das pessoas na rua. A gente fica com um pouco de aversão às pessoas, porque a gente tem medo de se aproximar dela. A gente tem medo de se aproximar de umas pessoas. Não é todo mundo que a gente recebe de portas abertas. Tem pessoas que a gente não consegue, por medo ou por insegurança. E uma pessoa passando mal na rua, é melhor desviar ou ir lá atender ela? A gente passa ao largo, não é porque a gente não quer ajudar, é porque todo desconhecido gera na gente um sentimento de insegurança, né? Outra coisa que fala muito alto na gente é o nosso orgulho, de pensar que nós somos o supra-sumo de tudo, nós somos os melhores em tudo. Agora você imagine tudo isso, se nós pudermos juntar tudo isso com o fanatismo. O Brasil está passando uma temporada terrível agora de fanatismo político, ou não? Ou de fanatismo jurídico? Vocês estão acompanhando os noticiários. Então vocês vejam, o que faz o fanatismo, o que faz a perseguição política, uma perseguição ideológica, uma perseguição de um tribunal de justiça. Nós estamos passando por um processo muito lento e muito demorado e dolorido, né? Pessoas são fanáticas. Quanta gente não perdeu amizade dentro da própria casa por causa de política?
ou porque era da direita, porque era de esquerda, de extrema direita. E isto é terrível. No futebol, as pessoas estão marcando hoje briga pela internet. Vai jogar Corinthians e Palmeiras? Não, antes vai brigar lá no campo. Mas já estão brigando já marcando briga para daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês. Briga-se por causa de futebol, por causa de política, briga-se por causa de religião, por causa de raça, por causa de cor. Então vamos seguir à frente. É uma história que já passou pela mídia, pelas redes sociais. Vocês devem ter visto o que eu vou falar, não é nada de novo. Na antessala de um consultório médico, há um sofá que comporta 4 pessoas. Na extremidade do sofá, mais distante da porta do médico, está um rapaz de pele escura, de aparência hinduana. Ele é hindu, da Índia. Pela cor da pele, o hindu ele tem uma cor mais para preto, moreno, bem forte. E ele está sentado ali nesse lugar. E, passado algum tempo, chega uma família de pessoas loiras, de olhos azuis, pai, a mãe e uma criança de 8, 9, 10 anos. O lugar cabia os 4 ali, mas o pai prefere que a filha sente na outra extremidade, que a mãe sente próximo à filha, e ele não ocupa o lugar que separa daquela pessoa. Passado um tempo, aquela situação aflitiva de ele olhando como é que o indiano está se comportando ou não, a mulher do lado, uma poltrona do lado, e ele ficou o tempo todo em pé. Nisso a secretária do médico convida, o doutor está chamando vocês 4 para entrar no consultório. Todo mundo se olhou, como assim nós 4? Ele convidou nós 3. Aí eles entraram meio a contragosto junto com aquele hindu. E lá dentro o doutor falou, olha, pode parecer estranho a vocês, mas eu estou reunindo hoje aqui porque esse rapaz aqui, ele que doou a medula óssea, que curou o câncer de sangue, a leucemia da sua filha. Bom, como é que fica a cara agora? A medula daquele rapaz que ajudou a salvar, a curar o câncer linfático que a menina dele de 8, 10 anos tinha. Não tem o que a gente pode fazer para pagar isso aí. Outra historinha. 5 alpinistas, claro, alpinista que está nos Alpes, né? Numa temperatura terrível de 20 e poucos graus, ou 30 graus abaixo de zero, de repente está anoitecendo, eles não estão perdidos, mas eles não podem retornar por causa da tempestade de neve que está se aproximando. E um a um, eles não se conheciam, cada um estava numa posição diferente, se encaminharam para um ponto que eles sabiam que tinha uma caverna. Eles chegam, um vai chegando outro, e tem uma fogueira no centro da caverna. Sinal que alguém já esteve ali antes. E eles todos se aproximam do fogo. Eles são um racista, um homofóbico, um xenofóbico, um negro e um gay. São esses 5 homens que se encontram na caverna. E eles sabem que cada um tem que levar na sua mochila um feixe de lenha. Mas aí o negro fala assim, eu vou pôr minha lenha para queimar, para aquecer esse racista aí, esses homofóbicos aí. O gay falou, também pensou com os botões dele, também não vou gastar minha lenha com esses homofóbicos aí. Aí a pessoa que era xenofóbica, ou seja, que não gosta de estrangeiro, eu não vou aquecer esse povo com a minha lenha. E foram cada um, o racista, o homofóbico, o xenofóbico, que não gosta de estrangeiro, o negro e o gay, pegaram o seu pacotinho de madeira, puseram ali e dormiram enquanto existia fogo.
mas nenhum acendeu o seu feixe de lenha. Era no outro dia só que o resgate foi chegar. O que aconteceu com o resgate? Quando eles chegaram, todos eles já estavam mortos por congelamento. Todos estavam mortos. Ele falou, não, todos morreram de frio. Morreram de frio sim, mas o frio que veio de dentro. Não o frio da carne. Eles já estavam com frio porque não quiseram acender a lenha. Todos eles tinham lenha. Se cada um colocasse um gaveto ali, uma lenha, eles ficavam todos eles juntos, cada um com um pacote, eles tinham lenha para queimar até o resgate chegar. Aí o chefe da equipe falou, não foi o frio que matou, não. Foi um frio que vem de dentro. Tá? E hoje, vocês já viram duas pessoas idosas se beijando, de mão dadas? Já viram pessoas idosas, estou falando idosas, 75, 80 anos, de mão dada se beijando? Vocês conhecem pessoas que ficaram viúvas e já são de idade avançada, que conseguiram refazer a sua vida, tanto viúvas como viúvos? Os filhos aceitam? Como é que é possível? Será que esses velhos não têm semancol? Não é que eles ficam nessa dúvida aí? Que relacionamento estranho de pessoas de idade. Ou seja, velho não pode mais se amar, velho não pode reconstituir sua vida. Vocês já viram dois homens andando pela cidade de mão dadas? Nunca viram? Homens de mãozinhas dadas? Já viram duas mulheres andando de mãozinhas dadas? Também já, né? Nosso culto, a estética, a beleza, forma gordofóbicos. Vocês sabem o que é um gordofóbico? Aquele que tem horror a gordo. É um trauma, é a fobia. Ele não gosta de ver pessoas gordas, porque ele está muito preocupado com a estética do que com a ética. Né? Precisa de castas para a faculdade? Desculpa, casta não. Cotas para a faculdade? Por que tem que ter cotas para pessoas? Os negros não são inteligentes? Eles não podem lutar por eles mesmos? Mas eles preferem as cotas para não ter que prestar concurso. Cotas raciais. Né? Nossas afirmativas. Todas nossas afirmativas, elas vão diagnosticar o nosso preconceito. Toda cobra é venenosa? Pergunto. Todas as cobras são venenosas ou existe cobra que não são venenosas? 90% das cobras não são venenosas. Mas nós olhamos uma cobra, a primeira coisa é pegar um pau para matar. Todas as cobras são venenosas. Todo ateu é intolerante. Alguém já afirmou isso aí? Todo ateu é intolerante. Todo negro é suspeito. Se correr é bandido. Se for pego, vai para a cadeia. Todo pastor de igreja evangélica é ladrão? Eu não vou citar nomes, né? Tem tantos aí que estão trilhardários. Né? Mas todo pastor é ladrão. Todo religioso, fanático e alienado é alienado? Todo religioso fanático é uma pessoa alienada? Todo padre é pedófilo? Todo espírita é contra as leis de Deus? Todo espírita é macumbeiro? Não vai lá no centro, lá de coisa de macumba, lá é coisa fazer trabalho para maldade para os outros. É assim que pensam o dia da gente aí fora. Não vá pensar que não pensam, não, que pensam. E nós frequentamos um lugar que está destinado a fazer mal para as pessoas. Todo espírito é macumbeiro. Qual é o preconceito que nós temos contra a macumba? Não é uma religião como outra qualquer? Todo hétero é homofóbico? Toda pessoa hétera, ela é homofóbica? Estão tentando virar o jogo agora. E eles querem que nós aceitemos
Todas as coisas que nós já aceitamos a vida toda. No meu tempo de moleque, que eu tinha meus 10, 12 anos, estava começando na escola, na minha cidadezinha que tinha aqui uns 15 mil habitantes, a gente conhecia todo mundo, tinha 2 meninos que eram, a gente na época a gente falava, são bichinhas. E engraçado, naquela época a gente já não discriminava essas pessoas. Eles se formaram, um deles foi prefeito da cidade, depois mais tarde veio a falecer. O outro, eu não sei, mas de repente a cidade começou a ficar empesteada. Mulheres que andavam uma com outra, só conhecia um casal. Ela chegou também a ser prefeita da minha terra. Não sei qual era a discriminação. A gente era tão criança que não discriminava nada. Mas, ou seja, o hétero hoje está sendo discriminado. Está virando o jogo, né? Toda pessoa delicada é gay? Toda pessoa delicada como é que diz? É homossexual? Todo homossexual é promíscuo? Toda prostituta é vagabunda? Todo policial é violento ou corrupto? Ou quando não é os dois ao mesmo tempo? Todo policial é violento e corrupto? Todo baiano é preguiçoso? Só faz baianada. Vocês nunca ouviram essa expressão? Olha, é triste dizer para vocês, mas sabe qual é a brincadeira que o pessoal lá no sítio, na fazenda onde eu morava, falava? Preto bom é aquele que a mãe mata no ninho, para que quando eu crescer não dê desgosto. Olha que absurdo, lá no meu tempo de moleque. Isso é preconceito? Preto bom é aquele que a mãe mata no ninho. Para que quando crescer, para que quando se ele mata no ninho não vai crescer. Para que quando crescer não dê desgosto. Olha que uma estupidez. Isso é do meu tempo de moleque. Hoje nós pensamos completamente diferentes, né? Todo baiano realmente é preguiçoso? Gente, quais são as consequências dessas colocações? Eu catei uma outra. Eu não citei muitas, não. Mas olha quantas afirmações nós fazemos que revela justamente a nossa intolerância com referência às pessoas. Vocês já ouviram falar em xiitas e sunitas? Nos países árabes, tem os xiitas e tem os sunitas. Xiitas são as pessoas que podem atingir o poder pela linhagem direta com Maomé. Os sunitas não têm a linhagem de vida que tem Maomé. Mas tem a mesma religião, eles se matam entre eles. Xiitas e sunitas estão se matando lá nos países árabes. Judeus e cristãos. Judeu não aceita o cristianismo. Jesus não é o Messias para eles. Mas o pior é que os judeus estão em briga constante com os palestinos, com o Hamas. Tudo por causa de preconceito. Torcidas, já falei para vocês, brigando fora do campo, dentro do campo. Os holocaustos que aconteceram na Segunda Grande Guerra, né? Arianos, a raça perfeita. Os judeus têm que ser exterminados. As violências, principalmente nas grandes cidades contra os homossexuais, agora a gente não vê mais nem notícia, mas antigamente o cara estava na rua, daqui a pouco ele estava apanhando, não sabia por quê, só porque era homossexual. A lei da reencarnação torna insustentável o conceito de superioridade de raças. O Espiritismo não veio para que a pessoa que se atribui a si mesma uma superioridade, o Espiritismo não aceita. O Espiritismo não está a serviço de castas religiosas, nem raciais, nada. O que se conta é a bondade que se pratica. Pouco importa a cor, a raça, nada disso. Nós não compactuamos com nenhum tipo de discriminação, apesar que nós somos seres discriminadores. Estão percebendo que tudo que eu falei, se a gente não mudar, se a gente não tiver novos pensamentos a respeito, nós continuaremos por um longo tempo num planeta que vai ser ainda de provas e expiações e de primitivismo, né? Nossa evolução espiritual se mede pela cor da pele, pela prática sexual.
Não estou dizendo pelo sexo, maneira como as pessoas praticam o seu sexo. É assim que mede a evolução espiritual de alguém? Claro que nosso esforço espiritual é que vai nos conduzir a essa melhora. Mas só você sabe o esforço que você está fazendo. Eu não posso aferir isso aí. Você está fazendo um esforço danado para ser uma pessoa melhor todos os dias. Hora de deitar hoje? Antes de deitar, antes de dormir? Senhor, obrigado por eu ter sido uma pessoa boa. Um homem ou uma mulher boa no dia de hoje. Eu fui um homem bom. Amanhã, quando você levantar, fala: meu Deus, eu quero ser um homem melhor, uma mulher melhor do que eu fui ontem à noite. Assim que se faz a evolução. Dia, aos pouquinhos. Muito obrigado por ter sido um homem bom no dia de hoje. Quando eu digo homem e mulher. Muito grato, meu Deus, por ter sido um homem melhor. E amanhã cedo, quando você perceber que está vivo, que acordou, meu Deus, só faça um pedido. Eu quero ser uma pessoa, um homem bem melhor do que eu fui ontem à noite. Você acha que vai ser devagarinho a nossa evolução? A conta-gota? É assim que vai ser. Que vocês tenham uma segunda-feira maravilhosa, abençoada. Desculpe se eu corri muito. Eu queria terminar, englobar todo o assunto aqui. Então ficou um negócio meio pesado. Mas se alguém precisar, depois de alguma coisa, dá um toque para mim, eu dou um jeito de mandar o que está escrito. Ou se alguém for sorteado nos livros que eu já escrevi, no Janelas da Alma ou Renovando Emoções, que possa encontrar muitas respostas aqui dentro, ou melhor, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. O meu é só um arremedo, tá bom? Boa noite, gente.